Bom dia, crianças! Hoje é dia de história e a nossa história hoje é uma história bem legal. É uma história com dobradura. Então vamos prestar atenção na história e vamos ver o que o tio Igna vai fazer para depois vocês fazerem igual, certo? Era uma vez um menino chamado Pedro. Pedro gostava muito de navegação, de navegar. Ele todos os dias pegava o seu livro de histórias de navegação e ficava lendo horas lá no seu quarto. Passava horas e horas no seu quarto lendo o seu livro de histórias de navegação. Pedro morava, sabe onde? Numa casinha perto do mar. E todos os dias ele gostava de fazer, sabe o quê? De navegar com o seu barquinho. Mas antes dele ir navegar com o seu barquinho, sabe o que ele fazia? Ele ia lá no seu quarto e ficava olhando tudo até encontrar o seu chapéu de marinheiro. Sabe que precisa de um chapéu de marinheiro para poder navegar no barquinho. Então, ele ia lá e pegava o seu chapéu. Olha só, ele pegava o seu chapéu. E quando ele pegava o chapéu, ele descia correndo as escadas, correndo, ia para onde? Ia para o mar, pegar, sabe quem? O seu barquinho. Porque todo marinheiro, ele tem que ter o quê? Tem que ter um barco. E Pedro, ele adorava as aventuras lá no mar. Então, ele descia a escada, ia para o mar e pegava o seu barquinho. E aí começava o quê? As aventuras em alto mar. E Pedro navegava, cantarolava, olhava para o céu lindo e olhava para o mar imenso. E então o céu começou a escurecer e as ondas começaram a ficarem altas. E o barquinho de Pedro subia e descia as ondas. E Pedro começou a ficar com medo. E chegou um momento que uma onda levou o barco de Pedro e bateu em uma rocha e quebrou uma ponta do seu barquinho. Aí foi que Pedro ficou mais preocupado ainda e ficou muito triste. E as ondas não paravam, e pá, de repente bateu novamente em uma rocha e levou outra parte do seu barquinho. Mas Pedro não desistiu. Ele continuou a navegar. E depois outra onda veio e levou mais um pedaço do seu barquinho. E o barquinho de Pedro começou a afundar. E Pedro, pulou no barco e saiu, nadando. E sabe o que aconteceu? Pedro se salvou. Sabe por que ele se salvou? Porque Pedro, ele é prevenido. Ele levou, sabe o que para o barco? Sua camiseta salva-vidas. Olha só. E Pedro voltou feliz para a sua casa. Então, essa foi mais uma história. E agora o tio Igna quer que você faça o mesmo com a mamãe aí. Pega uma folhinha, vai escutando a história e vai fazendo tudo o que tio Igna falou para vocês, tá bom? E vai sobrar, sabe quem? A camisa salva-vidas de Pedro. Então, essa foi mais uma história. Tchau para vocês, beijo e até a próxima aula!